Olá, tudo bem? Louvado seja o precioso Pai Yahweh. Conversando com uma pessoa de Minas Gerais, um irmão, um conterrâneo, eu comecei a analisar que de Minas Gerais saíram muitos homens famosos, de destaque na sociedade. E também saiu a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, um homem simples, leigo, em extrema pobreza, sem nenhum conhecimento material. E com o tempo, o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, mostrou para mim que eu estava nesse mundo para ser utilizado por ele para fazer um grande trabalho nesse mundo. E daí, a cada tempo que vai passando, eu vou ficando mais surpreso, porque o Altíssimo vai me mostrando as coisas. E assim, vamos em frente, analisando, refletindo, honrando e respeitando aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o preciosíssimo Yahweh. Muito difícil eu pegar na Bíblia para ler. Antes eu lia ela direto. Tinha tanto respeito com ela que eu tomava banho para ler, até ficar sabendo que a maioria dela é mentira. Nela contém poucas verdades e muitas mentiras. Um grande pescador, para se pegar o peixe, ele tem que colocar a isca do anzol. Assim os tradutores da Bíblia fizeram, pegaram um pouco de verdades e misturaram no livro, senão não tinha como enganar. Então, por isso, eu fico muito aborrecido, porque tiraram o único nome que salva, Atos 4:12, e implantaram vários nomes malignos, vários ídolos, e colocaram a população para pedir para coisas que Satanás inventou. E aí a gente fala para as pessoas que elas estão na contramão, mas não dão ouvido. Acha que a gente está inventando coisas. E, na verdade, o único nome que salva é Yahweh. E só nesse nome consegue se resolver toda a situação. E as pessoas ficam pedindo em nomes paralelos inventados por Satanás, por isso não vão chegar em lugar nenhum, vão peregrinando, até um dia acordarem para a realidade. Muito bem. Hoje eu parei para pensar no livro de Mateus, capítulo 24. Faz muito tempo que eu li essa passagem, eu lia isso muitas vezes, li muitas vezes, e hoje eu parei para refletir. Em Mateus 24, é um capítulo misturado, cheio de verdades e mentiras, mas tem coisas verdadeiras, porém estão misturadas, coisas que já se cumpriram e coisas que hão de se cumprir. Por exemplo, ali quando mostraram o templo para Yahushua, eles mostraram a construção do templo, que dizem que era muito bem feita, e Yahushua, vendo aquilo lá, disse assim: olha, na verdade, isso aqui vai ser tudo destruído. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Yahushua falou também de guerras, terremotos, nações contra nações, reinos contra reinos, e muitas coisas nesse capítulo. E, segundo a história, no ano 70, depois que Yahushua já tinha vindo a óbito,
o general Flávio Tito Vespasiano cercou Jerusalém e Al-Rushalém de trincheiras. E aquele templo ali eles destruíram e foram tirados ali pedra sobre pedra para tirar o ouro que tinha entre as pedras. Cumpriu-se aquilo que Yahushua tinha falado. Inclusive tem uma passagem que as pessoas às vezes me perguntam, mas lá está escrito que para fugir, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Por que no inverno e por que no sábado? No inverno porque lá no país de Al-Rushurul, conhecido como Israel, no inverno dá muita geada, então é difícil para se fugir, com crianças, etc., no gelo, no tempo frio. E no sábado, porque a lei do povo Yahudi, conhecido como judeu, só podia andar no sábado 1.200 metros, então não tinha como fugir. Mas aí, no ano 70, como já disse, o general Flávio Tito Vespasiano cercou Jerusalém de trincheira e matava as crianças, as mulheres com as crianças no ventre, e aí houve aquela destruição. Mas aí os discípulos perguntaram a Yahushua, quando serão essas coisas e que sinal haverá? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja bem, colocaram nessa Bíblia que o Messias vai vir nas nuvens, isso é mentira. Colocaram lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Ele nas nuvens e estaremos sempre com o Senhor. É o cúmulo. O Jesus Cristo é maligno, já disse. A letra J só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, onde nasceu o Messias, fala o hebraico é composto de 22 consoantes, e lá não tem J até hoje. Então, não tem lógica que o Messias se chamasse Jesus Cristo, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e o Messias tem mais de 2.000 anos que nasceu. Então, não existe isso. E Senhor é o mesmo Baal. É esquisito. É muito ídolo enfiado nessa Bíblia. Os religiosos dão glória nas igrejas, glória é uma deusa maligna. Falam, nós estamos com a vitória é outra deusa maligna. Nós estamos na graça. Graça são 3 deusas gregas. É complicado. Aí eles dão aleluia, essa palavra aleluia é maligna também. Nós temos que louvar o Altíssimo e alvo. Então, é complicado. Mas vamos lá. Então, o que eu quero frisar aqui é que nesse Mateus 24 também diz assim, sereis odiados de muitos por causa do meu nome. Mas qual o nome que é odiado? Porque Deus e Jesus ninguém odeia. O feiticeiro adora, o centro espírita adora, o candomblé adora, a novela da televisão, o filme pornô, a população em peso aí, a maçonaria, a macumbaria, todo mundo adora Deus e Jesus, ninguém odeia esse Deus e Jesus. Mas qual o nome que é odiado? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas qual o nome que é odiado? O verdadeiro, lógico, que eles consumiram. Aí o Pai mostrou o verdadeiro é Yahweh. E aí a gente é odiado quando prega o verdadeiro. Tá aí. Muito bem. Mas o que me chama a atenção é que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Vamos lá. Ele diz assim, ó, haverá reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, tarará, papapá. Tá. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. Observa que lá no passado já existia pai contra filho, já existia irmão contra irmão, já existia reino contra reino, já existia nações contra nações, já existia terremoto, já existia maremoto, já existia essas coisas. Sempre que tem homens no mundo, está existindo essas coisas no mundo. Correto? Vamos lá.
Vamos ler o texto, o contexto e analisar para não virar pretexto. Ler o texto, analisar o contexto para não virar pretexto. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. Mas vamos analisar. Naquela época, o mundo era pequeno. Muitos países não existiam. Por exemplo, o Brasil não existia. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Mas então no Brasil não tinha nem para quem pregar, porque aqui não tinha ninguém. Mas uma hora ia ser pregado nele. Olha só. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. O que aconteceu? Naquele tempo, foi pregado a mensagem verdadeira pelos discípulos, pelos seguidores de Yahushua. Foram pregadas a mensagem verdadeira e poucos aceitaram, reverenciaram e honraram. Esses que aceitaram, foi resolvido a situação deles. E a maioria ficaram aí peregrinando. Muito bem. Eu disse que o Pai me mostrou que as pessoas moravam lá em cima nas alturas, tiveram a oportunidade de nascer, passar por um corpo humano, nascer uma vez só aqui, regenerar e voltar para casa. Porém, nasceram, não regeneraram, o Pai sempre está dando oportunidade. Aí retorna aqui, nasce de novo, não regenera, volta para a escuridão aqui embaixo mesmo, onde estava quando vieram de lá. Muito bem. Então, mas veja bem, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, mas tem pessoas que você prega para ela não vê. Se você mostrar um buraco para um cego, ele vê? Não. Então, você está pregando para ele, mas não está vendo nada. Ele vai ter que ouvir a mensagem verdadeira, ele ainda não ouviu. Ele viu, mas não ouviu. Não enxergou nada. Mas então, como é que é isso? Vamos lá. Observa que no mundo, todos os dias, morrem multidões de pessoas que nunca ouviram falar o nome verdadeiro. Yahuwah. E aí? Como é que fica? Será que essa mensagem agora vai ter que chegar a todas as pessoas do mundo para se resolver aqui o que tem que se resolver agora? Não. Não, irmão Juarez? Não. Vou provar para você que não. Observa. Eu disse num vídeo anterior que quando Sodoma e Gomorra estava no adultério, na miséria lá, praticando tudo que é errado o povo pratica, o Altíssimo mandou os mensageiros lá. Só tiraram de lá 3 pessoas. Saíram 4, mas um olhou para trás e ficou no caminho. Tem que tomar muito cuidado, tá? O Altíssimo quer tirar você da miséria e você fica olhando para trás aí. Cuidado para não morrer no caminho. É complicado. Aí ficaram 3. No tempo de Noé, que o povo chama de Noé, houve uma pregação também do verdadeiro nome do Altíssimo. O povo zombava de Noé, que o povo chama de Noé, dizendo que ele estava ficando louco, estava ficando doido. E daí não acreditaram nele, e daí veio a catástrofe e só ficou ele e a família dele, 8 pessoas. Hoje o Altíssimo pega um mineiro aí, chamado Juarez Cardoso Vital, um homem leigo, sem conhecimento nenhum, começa a mostrar o que vai acontecer no mundo. Ele fala para as pessoas dizem que ele é doido, é louco. Será que é louco? Será que ele é doido? Ou ele está sabendo que vocês não sabem? Veja bem. Uma pessoa nasce e morre, digamos que ela viveu 100 anos. É o fim da vida dela?
Não. Ela apenas passou de um estágio para outro estágio. Ela saiu de uma dimensão para outra dimensão. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. Mas o fim do quê? O fim de se resolver toda a situação de todos os seres humanos. Enquanto não resolver a situação da última pessoa, não é o fim. Quando resolveu, digamos que tem 1000 pessoas, resolveu a situação de 10, mas ficou 990 sem resolver. O fim é quando resolver do 1000. Quando resolver a situação da última pessoa, a última pessoa a ser resolvida a situação dele é Satã. Tá? Aí é o fim, aí acabou, resolveu. Enquanto isso não acontecer, o tempo do Altíssimo é infinito, tá? Infinito! Então, observe. Este evangelho do reino, quando o evangelho do reino for anunciado a todas as pessoas, então virá o fim. Olha só. Naquele tempo de Yahushua foi anunciado a todas as pessoas? Agora, está sendo anunciado a todas as pessoas? Não. Quantos 1000 não tem morrido aí que você nunca ouviu o nome Yahweh? Mas vai ser anunciado a eles de que jeito? Aonde? Como? Você sabe? O Altíssimo mostrou para você? Aí as pessoas sem conhecimento dizem assim, que dizem que são sábios por aí, dizem assim, olha, vai haver uma grande pregação e a mensagem vai ter que chegar a todos os países do mundo para depois se resolver o problema aqui. O Altíssimo fazer as coisas que tem que fazer. Eu digo para você que tem país aí que corre o risco de não sair nenhuma pessoa dele. Tá? O evangelho do reino vai ser anunciado, vai chegar aos ouvidos daqueles que vão aceitar a verdade agora. E Yahushua diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. A pessoa aceita, abraça, passa a reverenciar, honrar e respeitar. Aí tem pessoas que dizem aí que aceitou Yahweh e já sai fazendo fofoca, fazendo fuxico, falando da vida do seu irmão, da sua irmã, e diz que está no caminho verdadeiro. É o que eu disse. Cuidado para não ficar no caminho. Porque fica, tá? Fica. O caminho não é por aí, não. E Yahushua foi levado como ovelha muda ao matador, não abria a sua boca. O povo xingava ele de tudo, ele não dizia nada. Você fica metendo as botinas no teu irmão, na tua irmã e deixando a sua vida sem cuidar. Você não reconhece que é limitado, que é carne, sangue, osso, catarro, verme e fezes, e que está aqui nesse mundo porque você desobedeceu o Pai lá em cima, tá? Se você fosse bonzinho, você não estava nesse mundo, você estava lá em cima na riqueza profunda do Altíssimo. Quando o evangelho do reino for anunciado a todos, então virá o fim. Mas e agora, irmão Juarez, o que vai acontecer? Essa pregação está sendo anunciada. São muitos chamados e poucos escolhidos. Está chamando aí, ó. Pode ver que se você colocar um vídeo de malandragem na internet, dá milhões de visualizações em poucos minutos. Se colocar um vídeo da mensagem verdadeira, quase ninguém vê. Impressionante, né? Será que é porque não está sendo anunciado ou é porque o povo não quer ver? O povo não quer ver coisa séria, não. Não. O povo não está afim de ouvir coisa séria, não. O povo quer mesmo é o mundão aí, a bagunça. A exaltação, se aparecer. Tem pessoas que ligam para mim, falam assim, irmão, passa um áudio para mim, mas fala meu nome no áudio, ou seja, querendo se aparecer.
para na frente mostrar, olha que eu falei com o irmão Juarez, ele citou meu nome aqui. Gente, irmão Juarez não é apenas um homem, gente. Para de idolatrar o irmão Juarez. Inclusive, na minha inocência, no começo desse trabalho, eu dizia que tinha muitas pessoas que queriam vir na minha casa, e eu dizia que as minhas portas estavam abertas para receber essas pessoas e tal. Inclusive, eu me propus a fazer construções e tal para receber as pessoas. Depois eu fui analisar, o Altíssimo vai dando conhecimento para a gente, que eu estava fazendo sacrifício de tolo. Vim na minha casa para quê? Fazer o que aqui? Me conhecer? Não, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Altíssimo e algo, não irmão Juarez. Irmão Juarez é um cagão igual qualquer outro. Nada mais, nada menos do que isso. Cheio de verme, catarro, sangue, osso, matéria. Vocês precisam conhecer e prosseguir em conhecer o Altíssimo e algo, que é fogo que purifica. Esse sim, você precisa conhecer, abraçar, para a purificação do Altíssimo penetrar no seu ser, lhe iluminar, lhe purificar, lhe colocar apto, para que você possa crescer e frutificar, para ele lhe usar. O Altíssimo não usa sábios, tá? Ele usa quem reconhece que não tem sabedoria. Quem acha que é sábio, o Altíssimo não usa. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu disse, o tempo do Altíssimo é infinito. Agora, no tempo de Noé, saíram 8 pessoas. Lá de Sodoma e Gomorra saíram 3, que não foram destruídos naquela destruição lá. E agora vai sair os remanescentes. Pouca gente, tá? São 7% dos que ouvirem a mensagem e aceitar. Eu conheço pessoas boas, mas se mostrar para eles as regras do Altíssimo que eu conheço, não vão aceitar. Então, dizendo, eu aceitei Yahweh, eu estou com Yahweh, mas se eu disser assim, o Altíssimo não aceita isso, não aceita isso, não aceita isso, não aceita isso, elas pulam longe. Mas Juarez está doido, ficou louco. E aí? Como é que fica? Então, o Altíssimo, ele vai colocar em um reino as pessoas que, quando o irmão Juarez chegar nelas e disser assim, olha, isso, as pessoas vão abraçar com prazer, com carinho. Porque vocês, querendo ou não, Yahushua, ele não dava moleza para ninguém não, tá? Não. Yahushua, quando esteve no mundo passando os ensinamentos do Altíssimo, ele não dava moleza para ninguém não. Pode ver que ele diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da verdade? Ele chamou de raça de víbora. Essas igrejas aí pregam só amor, que tem que carregar nas costas e tal. Olha, o Altíssimo é fogo que queima a impureza. E quem estiver na impureza vai ser queimado. Eu sei. O Altíssimo, ele está transmitindo a mensagem verdadeira aos povos, línguas e nações. Quem abraçar com simplicidade, com carinho,
Ele vai ajudar, ele conhece você, ele sabe o teu nome, sabe as suas intenções, conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos. Ele sabe quem é você e ele quer lhe ajudar. Porém, as pessoas que são arrogantes, metidas a besta, e alvo é fogo consumidor. Consome, tá? Consome o teu corpo. E você vai para uma escuridão. Não tem meio termo. Eu disse em uma parábola, o Altíssimo é como um pescador experiente, que joga o anzol na água e deixa o peixe fisga e vai embora, pulando para tudo quanto é lado dentro do rio. Na hora que o peixe cansar, o pescador vai puxar a linha e ele vai vir nas mãos do pescador. E algo está seguro na ponta da linha de cada um de nós. Ele deixa fazer o que bem quiser, você pode ficar à vontade aí, praticar o que bem quiser. O reino satânico aqui, você tem livre arbítrio para viver do jeito que bem quiser. Agora. E algo está seguro na ponta da corda, até de Rassatã também, tá? A corda de Rassatã, o Altíssimo tem uma corda bem longa para ele. Ele está pulando e aprontando. Vai chegar uma hora que vai chegar lá também, tá? Todo mundo, não escapa ninguém. Fiquei pensando que você é sabido. Você não é sabido não, tá? Eu sei. Eu sempre falo. Então veja bem. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A pessoa nasceu, morreu, viveu 100 anos. É o fim? Não. Ela apenas saiu dali para um outro estágio, para uma outra dimensão. O tempo do Altíssimo é infinito. Eu já disse, quantas mil pessoas estão nascendo aí, morrendo, sem ver, sem ouvir a verdade, o nome alvo. Então, esse evangelho vai chegar a elas? Vai. Como? De que jeito? Vamos aguardar. Ah, eu sei como, de que jeito, tá? Vamos. Vai chegar em todo mundo. Porém, agora, está sendo anunciado o nome e alvo. Uma minoria vão abraçar, vão respeitar, vão honrar, e o Altíssimo vai destruir os corpos humanos. Ou melhor, ele vai deixar Satanás destruir. Porque abraçaram ele, o Altíssimo permite, vai. Aí, o que Satã quer? Satã quer prolongar as coisas. Aí ele inventou várias coisas no mundo aí, modas e etc, e o povo abraça de cheio. Aí essas pessoas que estão abraçando Satanás de cheio, aí vão morar com ele aqui embaixo mesmo, numa escuridão, pagar tudo de errado que praticou no mundo. Aí essa minoria que aceitou Yahweh e abraçou de verdade, Yahweh vai fazer uma purificação total nela, vai mudar a maneira de viver desse povo, dessa minoria, vai ser mudado todas as regras, vai ser destruído toda a idolatria do mundo, todas as literaturas, vai ser modificado tudo. E essa minoria vai receber os verdadeiros ensinamentos por completo. O Pai vai usar alguém no mundo aqui para passar completo os verdadeiros ensinamentos. E esses que foram para a escuridão, de acordo foi o seu grau de rebeldia aqui no mundo, vão voltar aqui no corpo carnal. Nasce ali aquela criancinha inocente, já pagou os seus erros, já está livre, e aí vai receber, vai ouvir a pregação verdadeira, o nome alvo. Todos terão que ouvir. Ah, o cidadão
aceitou Yahweh, mas praticava boas obras, não roubava, não matava. Isso está tudo sendo registrado. As obras é contado, tá? Essas pessoas boas, que, entre aspas, mas que não se limparam total, essas vão nascer primeiro. E aquelas perversas, maldosas e tal, vai ficar lá pro final. Vai ter que pagar tudo que praticou. O cidadão comete um crime, vai preso, na hora que ele terminou o crime e pagou a pena dele, fica livre, é isso. Então, paga a pena, volta aqui, vai ouvir o nome alvo. O evangelho do reino será pregado a todos, e aí virá o fim. Tá? Deixo a você, meu irmão, minha irmã, que está escrito no meu canal, Juarez Cardoso Vital. Um forte abraço. Que o Altíssimo possa te iluminar, meu irmão, minha irmã, e lhe guiar às águas tranquilas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o nome Yahweh. O nome Yahweh é forte, transforma, modifica, tira os homens e as mulheres da mentira e leva à fonte das águas verdadeiras, a Yahweh. Yahweh leva para si o povo simples, humildes, zelosos de boas obras. Que assim seja, que assim seja.